Visto D2 de Portugal, o visto para empreendedores. Quando essa modalidade de visto será uma boa ideia e quando outras hipóteses serão mais adequadas a depender da situação de cada um. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Coelho e eu sou advogado tanto em Portugal quanto no Brasil e eu atuo amplamente na área do direito migratório. Esse assunto de hoje é muito importante, porque muitas pessoas têm o sonho de migrar para Portugal, têm ali o objetivo de abrir uma empresa e atuar com uma atividade empreendedora em Portugal. Só que a gente verifica que às vezes num planejamento migratório, outras possibilidades de visto poderiam ser mais baratas, ser mais simples de se fazer e menos burocráticas. Então eu decidi gravar esse vídeo para trazer aqui uma explicação de algumas coisas que você deve levar em consideração quando você for escolher o visto que você vai requerer. E para começar essa análise, é importante a gente levar em consideração aqui algumas coisas, alguns requisitos do visto D2, porque essa modalidade de visto tem uma série de exigências. Primeiro, você precisa abrir previamente uma empresa em Portugal, você precisa constituir uma pessoa coletiva. Então não basta você ter o objetivo de abrir essa empresa, ela tem que já estar aberta antes de você se mudar. Segundo ponto muito importante, você precisa integralizar o capital social dessa empresa. Então já é também uma despesa financeira que você vai ter. Além disso, você vai precisar abrir pelo menos 2 contas bancárias. Uma para a pessoa coletiva, que é como se fosse a pessoa jurídica de Portugal, e outra para a sua pessoa física. Isso é algo que pode ser mais burocrático do que parece, porque abrir uma conta bancária em Portugal não é algo tão simples quanto no Brasil. No Brasil você consegue abrir uma conta do dia para o outro. Em Portugal, infelizmente, não funciona exatamente dessa forma. Então, para abrir uma conta bancária na sua pessoa física, vai ser já algo um pouco burocrático. Não vão ter muitos bancos que vão abrir uma conta para você sem que você já tenha uma residência em Portugal. Então, vai ser necessário fazer aí esse filtro de qual banco pode ser uma boa opção para você. E para a sua pessoa coletiva ainda vai ter um agravante, que é o seguinte: às vezes vai ser exigido que você se desloque para Portugal para que você consiga abrir a conta da sua empresa. Então a gente tem aqui algo que pode ser bastante difícil, algo que na prática você não vai conseguir fazer da noite para o dia e vai tornar o seu processo mais burocrático e mais custoso. Outro ponto importante também, você precisa depositar na sua conta bancária de Portugal, na pessoa física especificamente, o valor equivalente a 12 vezes o salário mínimo português. Por que é importante a gente levar isso em consideração? Porque existe essa exigência de que no seu pedido de visto você comprove que você tem disponível em Portugal um valor suficiente para que você se mantenha ali pelo período de 1 ano. Então também é outra questão que tem que ser levada em consideração quando você está selecionando essa modalidade de visto. Além de ter todas as despesas com sua empresa, você também precisa comprovar que você não vai passar dificuldades durante o período de estabelecimento ali do seu negócio. Também vai ser necessário que você monte e apresente um plano de negócios no seu pedido de visto. Então também é outra questão que vai trazer uma burocracia a mais. Você precisa demonstrar qual que é a sua ideia de desenvolvimento do seu empreendimento em Portugal. Se a gente for parar para analisar, essa modalidade de visto tem mais requisitos do que as outras modalidades de visto em geral. Por conta disso, eu acabo sempre conversando com o cliente para verificar se outro visto talvez não seja mais adequado para ele. E uma opção que acaba sendo a escolha de muitas pessoas é o visto D7. Não é um visto fácil também, é um visto que também tem requisitos ali expressivos. Mas muitas vezes, para uma pessoa que quer empreender em Portugal, essa modalidade de visto também vai ser uma boa opção. E por quê? Porque o visto D7 é para quem tem uma renda passiva em seu país de origem. Então, essa renda passiva pode ser, por exemplo, os lucros e dividendos de uma empresa da qual você seja sócio no Brasil. Vamos supor que você tenha uma empresa no Brasil, que você pretenda continuar com ela após mudar para Portugal. Os seus lucros e dividendos que você tira, eles podem ser considerados também para essa modalidade de visto. Basta que esses lucros e dividendos tenham ali uma média mensal de pelo menos um salário mínimo português, que atualmente é de 920 euros. E aí, para pedir esse visto, você vai precisar também abrir uma conta bancária em Portugal e depositar 12 vezes o salário mínimo português, para que você também demonstre que você tem como se manter no seu período de adaptação no país. Agora, não tem necessidade de constituir empresa, não tem necessidade também de você fazer um plano de negócio, você pode se mudar por meio dessa renda passiva que você tem no Brasil ou em algum outro país e posteriormente você pode abrir sua empresa em Portugal, se esse for o seu plano também. Agora, você não precisa antecipar esses atos
de abertura de empresa, de capital social, de abertura de conta da empresa, de plano de negócios, não precisa fazer tudo isso no ato do seu pedido de visto, antes do seu pedido de visto, na verdade. Você pode deixar para fazer todas essas questões após se mudar para Portugal. Agora, é importante lembrar que o visto D7 não é só para quem tem ali uma empresa no seu país de origem, no Brasil, geralmente, mas também é para outras modalidades de renda passiva. Por exemplo, um aluguel de um imóvel que você aluga e que você recebe mensalmente pode ser considerado para esse fim. Também pode se levar em consideração o valor que você recebe de aposentadoria. E aí pode ser a aposentadoria do INSS, pode ser uma previdência privada, enfim, qualquer modalidade de renda passiva pode ser considerada para o visto D7. Só que geralmente, se você tem o interesse de empreender em Portugal, é bastante comum que você já seja um empresário no Brasil. Então por isso que a gente bate nessa tecla geralmente, que aquela pessoa que quer empreender em Portugal, às vezes ela pode considerar os rendimentos que ela tem da empresa dela no Brasil para pedir um visto D7, que pode ser mais fácil do que o visto D2. Outra modalidade de visto que também pode ser interessante é o visto D4, que é o visto de residência para fins de estudo. Então você pode se matricular numa instituição de ensino superior ou ainda numa instituição de ensino profissionalizante. Pode ser essas duas modalidades de curso. E aí no superior ali especificamente é considerado graduação, que em Portugal se chama licenciatura, mestrado e doutorado. Então você pode ter essas modalidades de curso como uma opção para pedir o visto D4. E o visto D4 ele é bastante interessante também, porque ele não te impede de abrir uma empresa em Portugal, de trabalhar em Portugal. Então você pode se mudar por meio dos estudos e continuar no país normalmente. Após concluir os seus estudos, você troca a modalidade da sua residência. Isso pode ser uma excelente opção. Agora, nem sempre a pessoa vai querer ou vai poder pedir um visto de estudante e também um visto D7. Por que não? Vamos lá, começando pelo D7. Essa modalidade de visto exige que você tenha uma renda passiva no seu país de origem. Então vamos supor que você tem uma empresa no Brasil, que você recebe lucros e dividendos, mas você quer vender essa empresa posteriormente. Você quer continuar em Portugal por meio de uma empresa que você vai abrir no seu novo país. Se esse é o seu caso, pode ser que o visto D7 não seja uma boa opção. Por quê? Às vezes você não vai conseguir manter sua empresa no Brasil e não vai conseguir manter os seus lucros e dividendos. Então talvez seja interessante você ter ali o planejamento para fazer o visto D2 e não o visto D7 especificamente. Se o seu plano é manter como única atividade econômica a sua atividade empresarial em Portugal, talvez o visto D7 não seja uma boa opção. Além disso, pode ser também que você não tenha o interesse de estudar em Portugal ou o tempo de estudar em Portugal. Talvez você queira focar toda a sua energia, todo o seu tempo no seu empreendimento. Nesse caso também pode ser que o visto D4, o visto estudante, não seja uma boa opção, porque você vai ter que ceder parte do seu tempo, da sua energia para os estudos, caso você opte pelo D4. Você não pode depois largar os estudos, é necessário concluir o curso que você se matriculou. Então o visto D4 também, nesse tipo de situação, pode não ser uma boa opção. Resumindo, o visto D2 vai ser uma boa opção para aquela pessoa que pretende manter como única fonte de renda e pretende se focar exclusivamente no seu empreendimento em Portugal. A pessoa que não quer manter o empreendimento que ela já tem no Brasil, ou às vezes a pessoa que recebe um aluguel no Brasil, mas ela quer vender o imóvel para fazer ali o seu empreendimento em Portugal, essa pessoa que não vai ter mais uma renda passiva no Brasil, para ela não faz sentido o visto D7, ela tem que ir para o D2. Para a pessoa também que não tem tempo de estudar ou não quer estudar, não faz sentido o D4. Então, nessas situações, o visto de empreendedor, o visto D2, vai ser a melhor opção. Mas é sempre importante lembrar no seu planejamento que o visto D2 não é um visto fácil, é um visto que vai ter um alto custo e também vai ter uma burocracia um pouco mais elevada que deve ser levada em consideração. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Se sim, não se esqueçam de deixar a sua curtida e se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui pra gente. E se esse conteúdo te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar o vídeo com algum amigo que também queira saber um pouco mais sobre o visto D2 e sobre o planejamento migratório.